Fala, oitavo ano, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, olha só, antes de começar, vai ter uma música de fundo, não tem jeito. É por conta do bar que tem aqui na frente de casa e não tem muito como fugir disso, tá? E para quem tiver na dúvida, as perguntas dessa revisão vão estar tanto no plural, tá? Como também na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bem? Vamos lá, gente. Olha só, a questão de número 1 é a seguinte. Explica a importância das infraestruturas de transporte e comunicação para o crescimento da indústria dos Estados Unidos. Pessoal, então olha só, infraestruturas de transporte e comunicação. Gente, não tem como você desenvolver uma economia sem essas infraestruturas. Porque, galera, você precisa conectar o país para que exista fluidez dentro desse espaço. O que é fluidez? É uma fácil circulação de produtos, informações e pessoas, beleza? Isso é fluidez. Então, para que essa fluidez exista, você precisa que os transportes sejam bem desenvolvidos. Você precisa que as informações sejam transmitidas com tranquilidade por meio das infraestruturas de comunicação. E aí eu sempre trago para o Brasil, porque é o país que a gente vive, né, e fazer um paralelo com a nossa realidade. Um dos maiores gargalos para o crescimento econômico brasileiro é justamente a infraestrutura de transporte, que é pífia. O Brasil é um país gigantesco, do tamanho de um continente, e usa basicamente rodovia estrada, tá? E quando você sai da região sudeste e vai para o Brasil real, para o Brasil profundo, região centro-oeste, região nordeste, região norte, você percebe, e até alguns alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você percebe que você vai encontrar ali rodovias de terra batida. Coisas que não eram para existir em pleno século XXI, sabe? Não tem como um país se tornar desenvolvido economicamente se a sua infraestrutura de transporte e comunicações não for bem desenvolvida. Essas infraestruturas, novamente, aumentam a fluidez dentro desse espaço. O que é fluidez? É transporte de produtos, pessoas, informações com maior tranquilidade. Imagina o seguinte, chega um produto na costa norte-americana, na costa leste norte-americana. Só que esse produto ele vai ser consumido lá na costa oeste, do outro lado do país. Esse produto precisa chegar no porto, ser transportado até onde ele vai ser consumido. E ele tem que ser transportado com tranquilidade, não pode ter problema no meio do caminho. O produto não pode ser roubado, o produto não pode se perder, não pode ser quebrado. Ele tem que chegar de um ponto ao outro com tranquilidade. E ao mesmo tempo, o dono desse produto precisa saber se o produto chegou, precisa saber o trajeto desse produto. É o básico do básico do básico do básico do básico. Joga para a China. Por que a China sempre investe em trens de alta velocidade? Para aumentar a fluidez dentro do espaço chinês. É fazer o dever de casa, é fazer o básico. Entende? Então você pode escrever assim como a resposta no seu caderno. Eu vou falar meio rapidinho, mas como é um vídeo, você pode diminuir a velocidade, pode voltar quantas vezes você quiser, tá? As infraestruturas de transporte e comunicação foram fundamentais, foram e são, tá? Fundamentais para o crescimento da indústria norte-americana, vírgula, uma vez que tais infraestruturas promovem o crescimento da fluidez dentro do espaço geográfico norte-americano. Ponto final. Pessoal, dentro dessa fluidez fundamental que eu estava comentando com vocês, está dentro também
o transporte de matérias-primas. Então, por exemplo, você tem uma indústria, né, em uma localidade dos Estados Unidos, vamos ao mesmo exemplo, na costa leste norte-americana, e a sua matéria-prima, ou seja, aquele produto que vai ser utilizado para a produção de um outro produto. Então, digamos que você produza carros. Você precisa de ferro, mas o ferro vem do outro lado do país, tá? Você precisa pegar esse ferro e transportar até a indústria que vai produzir um carro. Para isso, você precisa precisa que as infraestruturas de transporte sejam muito bem desenvolvidas. Tranquilo? O produto precisa chegar inteiro, precisa chegar com boa qualidade no local onde ele vai ser recebido, dando origem a um carro. Beleza? Isso é só um exemplo para poder explicar ainda mais essa questãozinha para vocês, tá? Pergunta de número 2. Explica a reestruturação do espaço industrial dos Estados Unidos. Pessoal, o que é a reestruturação do espaço industrial norte-americano, mas não só norte-americano, tá? Do mundo inteiro. O que isso quer dizer? Gente, é aquela lógica de uma produção em rede. O que é uma produção em rede? É o seguinte, você não vai encontrar a produção de um iPhone sendo feita exclusivamente em território norte-americano. Isso não existe. Nos Estados Unidos está a cabeça da Apple, está a sede da Apple. É lá que eles vão definir os mercados consumidores, os conceitos do próximo iPhone. Então, se o próximo iPhone vai vir com 4 câmeras, vai vir com, uma tela maior, quem vai definir isso é a sede da Apple. Essa sede está nos Estados Unidos da América. No restante do mundo, você vai encontrar as montadoras da Apple. Beleza? As fábricas da Apple. Você não tem um iPhone sendo montado nos Estados Unidos. Isso não existe. O iPhone é montado na Ásia. Assim como todos os smartphones feitos no nosso planeta. Tá? Então, o iPhone é um exemplo muito emblemático, muito bom para ser utilizado. Tanto que eu volto várias vezes nele. Então, olha só, o que é a reestruturação do espaço industrial dos Estados Unidos? É a desconcentração das indústrias de empresas norte-americanas buscando países subdesenvolvidos, porque a produção nesses países é mais barata. As empresas vão ser pulverizadas, elas vão se espalhar pelo mundo em busca de fatores locacionais. O que são fatores locacionais? É, por exemplo, uma mão de obra mais barata, é uma legislação trabalhista mais frágil. Então a Apple prefere produzir em um país em que o trabalhador recebe menos de salário. Enquanto nos Estados Unidos o trabalhador começa a trabalhar a partir de $2.000, tem um valor aqui aleatório, tá? Mas começa a trabalhar a partir de $2.000 de salário, na Ásia é 500. Então a Apple prefere produzir aonde o trabalhador recebe menos. Se nos Estados Unidos o trabalhador, para entrar na fábrica, exige uma série de direitos, na Ásia isso não acontece. Então a Apple prefere estabelecer as suas fábricas aonde ela não precisa se preocupar com direitos trabalhistas. Esses são 2 exemplos apenas de fatores locacionais de muitos outros, tá? Então, as empresas multinacionais, transnacionais, como queira chamar, elas preferem colocar as suas fábricas, as suas indústrias em países
pobres, em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nesses países a produção é mais barata. Beleza? Assim eles lucram mais. Show? Então, você pode colocar assim no seu caderno. A reestruturação do espaço industrial norte-americano se dá através das indústrias, das empresas multinacionais desse país se distribuindo por países subdesenvolvidos, vírgula, ao mesmo tempo em que as suas sedes permanecem nos Estados Unidos da América. Ponto final. É sempre bom lembrar disso, gente. A reestruturação do espaço industrial norte-americano, assim como a reestruturação do espaço industrial mundial, se dá dessa forma. A sede, o centro pensante desses países continua ali. Então a sede da Apple continua nos Estados Unidos, que é a parte mais importante do processo produtivo, é a cabeça. É quem estrutura a política da Apple a nível internacional. É quem diz o que vai ser feito. No resto do mundo, são só as montadoras. São aquelas indústrias que vão pegar um pedacinho que vem de cada parte do mundo e vão juntar e vão fazer um iPhone. Tá? A lógica é essa. Tudo bem? Vamos para a pergunta 3. Pergunta de número 3. Explica a terciarização do Manufacturing Belt. Primeira coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Estão conseguindo enxergar esse mapinha? Então, pessoal, nesse mapa aqui, nós temos em roxo o Manufacturing Belt. Beleza? Manufacturing Belt, que atualmente se chama Rust Belt. Rust vem de enferrujado, ferrugem. Tá? Por que há uma terciarização na região do Manufacturing Belt? Pelo seguinte, pessoal, essa região roxinha, o Manufacturing Belt, é a região onde as primeiras indústrias norte-americanas se estabeleceram. Então o início da industrialização dos Estados Unidos se deu aqui, ó, no Manufacturing Belt, nessa localidade roxa. Beleza? Só que, a partir do momento em que começou a ocorrer a desconcentração da indústria norte-americana, a reestruturação da indústria norte-americana, ou seja, essas fábricas, essas indústrias passaram a sair dos Estados Unidos e buscar a Ásia, porque é mais barato produzir na Ásia ou no México. A partir do momento que essas indústrias, essas fábricas, passaram a procurar países subdesenvolvidos para produzir, porque é mais barato produzir nesses países, o Manufacturing Belt, que era focado principalmente em indústria, se vê sem o seu principal setor econômico. Então a lógica é a seguinte: o Manufacturing Belt, ele era basicamente formado por indústrias. A mão de obra, as pessoas, os trabalhadores, basicamente viviam das indústrias. Só que essas indústrias, na década de 70, 80, principalmente 90, começam a buscar países pobres, países subdesenvolvidos. E aí? E esses trabalhadores que estavam ali no Manufacturing Belt perderam seus empregos. E o que foi feito para reestruturar essa região? Galera, houve uma mudança de foco da economia dessa localidade, dessa região. Muda-se o foco da indústria para o setor terciário, que é o setor de serviços. Então a lógica é a seguinte: peraí, não vamos focar mais em indústria, vamos focar em serviços. Quem ganha muito destaque é o advogado, é o professor, é o médico, são as vendas, são os serviços das mais variadas formas possíveis, entrega por aplicativo,
Netflix e por aí vai. Então perceba, no Manufacturing Belt você tem uma mudança de paradigma, uma mudança de foco. Se antes o foco era a indústria, agora o foco vai ser o setor de serviços. E o setor de serviços é o setor terciário da economia. Por isso que nós falamos terciarização da economia. Terciarização vem do setor terciário. Beleza? Então coloca assim no seu caderno como resposta. A partir do momento em que houve a desconcentração das indústrias norte-americanas buscando países subdesenvolvidos, vírgula, a economia do Manufacturing Belt precisou se reestruturar em torno do setor terciário. Ponto. É isso, basicamente. Tá? Pergunta de número 4. Por que ocorreu uma grande concentração de empresas de tecnologia na região do Sunbelt? Pessoal, a região do Sunbelt é essa partezinha, ó, amarela. Tá? Aqui embaixo, ó. Se nós temos o Manufacturing Belt, que é a partezinha roxa, o Sunbelt é a partezinha amarela aqui no mapa que a gente está utilizando. Gente, eu até esqueci a pergunta. Por que ocorre uma grande concentração de empresas de tecnologia? Ah, tá. O que acontece? Quando as empresas norte-americanas começam a buscar os países subdesenvolvidos, uma parte dessas empresas também vai buscar a região amarela do mapa, que é o Sunbelt. Por quê? Porque aqui na região do Sunbelt você tinha boas infraestruturas de transporte, boas infraestruturas de comunicação. Vamos lembrar que os Estados Unidos investem nisso, nessas infraestruturas, desde o século XIX. E além disso, era mais barato produzir nessa região amarela que é o Sunbelt. A mesma lógica utilizada para a ida de empresas para a Ásia e o México e outros países subdesenvolvidos do mundo também está presente na região do Sunbelt. Além de ser mais barato produzir no Sunbelt, as infraestruturas eram muito boas. Então uma série de empresas, uma série de indústrias busca essa região do Sunbelt para produzir. E ao longo do tempo, até por conta da presença dessas infraestruturas de transporte e comunicação, que eu já falei para vocês aqui, e por conta da proximidade da região do Sunbelt com os países da Ásia, como Japão, como China, aí, nessa regiãozinha dos Estados Unidos, se concentraram uma série de empresas de tecnologia. Facebook tá aí, Instagram tá aí, WhatsApp tá aí, Apple tá, se não me engano Apple tá? Amazon está, beleza? As maiores empresas de tecnologias, as Big Techs que nós chamamos, estão concentradas na região do Vale do Silício. Aí dentro, Vale do Silício não, da região do Sunbelt. Aí dentro do Sunbelt é onde nós encontramos o Vale do Silício. Vale do Silício é uma regiãozinha dentro do Sunbelt, onde estão presentes as maiores empresas de tecnologia do mundo. Beleza? É isso. Então escreve assim como resposta. Tal concentração ocorreu por conta do barateamento da produção nessa região, vírgula, além das boas infraestruturas de transporte e comunicação concentradas ali. Ponto final, tá bom. Uma boa resposta, tá? Questãozinha de número 5. Como a guerra comercial entre Estados Unidos e China afeta a economia brasileira? Pessoal, passando um panorama rápido aqui sobre essa guerra comercial, porque eu já falei sobre isso em sala. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China,
ela vai se desenvolver basicamente por quê? Gente, atualmente, a maior economia do mundo é a economia norte-americana, beleza? E os economistas, os geógrafos, né, das principais universidades do mundo, não se perguntam mais se a China irá passar a economia norte-americana ou não. O que a gente se pergunta hoje em dia é quando a China vai passar os Estados Unidos. Alguns apontam daqui a 5 anos, outros apontam daqui a 10 anos, outros apontam daqui a 15 anos. A questão não é o tempo, a questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Tá? A China já é a segunda maior economia do mundo e ela cresce a passos largos para se tornar a maior economia do mundo, o primeiro lugar. E, gente, quem está liderando não gosta de perder a liderança, ainda mais se você for os Estados Unidos da América. Então, quando você olha essa guerra comercial que está acontecendo atualmente, não tem nada a ver com a preocupação dos Estados Unidos com a espionagem chinesa ou com o combate a ditaduras no mundo, combate à ditadura chinesa, ou a China não é democrática, precisamos lutar contra isso. Isso é coisa de filme da Marvel. Quando você fala de relações internacionais, nenhum país está preocupado com isso. A preocupação é com dinheiro. A preocupação não é com a vida das pessoas. Isso nunca é uma questão em relações internacionais. E acabou. Então a guerra comercial entre Estados Unidos e China é uma questão de comércio, uma questão de grana. Da mesma forma que quando os Estados Unidos falam que estão preocupados com a espionagem chinesa, gente, o país que mais espiona o restante do mundo são os Estados Unidos da América. Percebem? Então, esses argumentos não explicam a guerra comercial. O que explica a guerra comercial é basicamente os Estados Unidos da América percebendo que a China cresce num ritmo violentíssimo. A China desde 1978 só cresce, pessoal. A China não teve nem durante a crise do coronavírus. Durante a crise do coronavírus ela cresceu menos, mas continuou crescendo. Então, desde 1978, a economia chinesa nunca parou de crescer. É um negócio absurdo, monstruoso. Então, os Estados Unidos da América olham para isso e falam, cara, precisamos parar a economia chinesa. E como que eles estão fazendo isso? Impondo bloqueios comerciais a empresas chinesas. A empresa que mais representa isso, a empresa chinesa que mais representa isso, é a Huawei. Daqui a pouco vou impor bloqueios a Xiaomi também. Se aparecer algum bloqueio a Xiaomi, não se surpreendam, tá? Porque faz parte desse cenário que a gente está conversando aqui. A Huawei, pessoal, pode não ser uma empresa que vocês conheçam muito, mas é a empresa que desenvolveu o 5G. Grande parte da infraestrutura de telecomunicações do Brasil, do nosso país, é da Huawei. Então, uma empresa importantíssima. É uma das empresas que tem que os seus smartphones têm uma das melhores câmeras do mundo. Ah, a câmera do iPhone é boa. Vai ver a câmera do telefone da Huawei. É outra parada. Então, qual foi a primeira empresa que recebeu sanção econômica dos Estados Unidos? A Huawei. Professor, o que é uma sanção econômica? Basicamente, assim, a grosso modo, tá? São os Estados Unidos falando, essa empresa não vai mais utilizar os serviços da minha empresa. Trazendo de uma forma que vocês compreendam com uma facilidade. Sabe a Google? Então, o Android que está no seu smartphone, ou no smartphone de alguém que você conheça, ele é da Google. Ele é produzido pela Google. Se os Estados Unidos falam assim, a Huawei não vai mais utilizar nenhum produto das minhas empresas, isso inclui o Android. E os telefones da Huawei usavam Android. Isso significa que com essa sanção econômica, os Estados Unidos inviabilizaram a Huawei de produzir os seus smartphones. Entende?
Então, sanções econômicas, esse é um exemplo, tá? Um outro tipo de sanção econômica é os Estados Unidos falar assim: ninguém que comercializa comigo pode comercializar com esse país, como ele faz com Cuba, com Coreia do Norte, com Venezuela, com Rússia, tá? Então são tipos de sanções econômicas, beleza? Então, quando você pensa nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, em nada tem a ver com preocupação com espionagem, com democracia, com regimes ditatoriais. Isso não importa para os Estados Unidos. Isso não importa para nenhum país. Essa questão é atrelada especificamente à maior economia do mundo, presenciando a perda do seu trono para a China e tentando evitar que isso ocorra, ou pelo menos minimizar essa perda de posto, tá? Para ver se alguma coisa acontece e a China não supera a economia norte-americana, tá? É uma questão estritamente, totalmente relacionada a comércio, a grana, a dinheiro. E é só isso que importa dentro desse cenário. Tudo bem? Então escreve assim no seu caderno. Tá. E como que isso afeta a economia brasileira? Pessoal, olha só. Se a China não puder negociar com os Estados Unidos, a China vai ter que negociar mais com países do mundo subdesenvolvido, como o Brasil. Então, essa guerra comercial pode significar um grande crescimento para a economia brasileira. Por quê? Porque quando os Estados Unidos impõem sanções à China de cá, a China impõe sanções aos produtos norte-americanos daqui, ó. Então os Estados Unidos falam assim: China, você não vai poder mais usar o Android. E a China fala: beleza, Estados Unidos, vocês não vão mais poder comprar, sei lá, produtos de vestuário baratos produzidos por lojas minhas como a Shein. Claro que assim é totalmente desproporcional isso aqui, né? Mas é só um exemplo assim viajado. Se os Estados Unidos não vão mais poder comprar o produto chinês, para onde que eles vão vender? Vão precisar de um mercado consumidor para isso. Vendiam horrores para os Estados Unidos e eles colocaram que os Estados Unidos não vão mais poder comprar esses produtos. Alguém vai ter que comprar. No caso, o Brasil. E se a China não vai mais poder comprar uma série de produtos dos Estados Unidos, digamos que a China comprasse muita soja dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos falam: China, você não vai... E a China fala: eu não vou mais comprar os seus produtos dos Estados Unidos, não vou mais comprar. Ela vai ter que comprar de algum lugar. Ela compra do Brasil. Percebe? Então, basicamente é o seguinte: é a substituição dos produtos adquiridos pelos Estados Unidos por novos países. Então, novamente, se a China anteriormente comprava muita soja dos Estados Unidos, agora ela vai dobrar o quanto que ela comprava de soja do Brasil para poder repor essa quantidade de soja que ela não vai mais poder adquirir do mercado norte-americano. Então ela vai comprar mais soja do Brasil, da Argentina, de outros países latino-americanos, de países africanos, de países do sul-sudeste asiático, tá? Então coloca assim no seu caderno. A guerra comercial entre Estados Unidos e China pode afetar a economia brasileira a partir do aumento das trocas comerciais desenvolvidas com o Brasil para repor aqueles produtos que não mais poderão ser adquiridos dos Estados Unidos.
Ponto final. Beleza? Perguntinha de número 6. Por que temos uma grande variedade de climas e espécies vegetais na América Latina? Deixa eu pegar um outro mapinha. Pessoal, estão conseguindo visualizar esse mapa aqui da América Latina? Então, gente, olha só. Eu trouxe esse mapa aqui com várias cores e tal. Cada uma dessas cores simboliza um tipo de vegetação, tá? Um tipo de vegetação. Por que eu trouxe esse mapa? Pelo seguinte, gente, olha só. Percebam que a América Latina, que vem do México até essa pontinha mais extrema aqui do subcontinente, é grande pra caramba. É muito grande. Gente, a América Latina passa por várias latitudes. E uma parte significativa dela está dentro da parte mais quente do mundo, que vem daqui, do Trópico de Câncer, até o Trópico de Capricórnio, passando pela linha do Equador. Gente, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a região mais quente do planeta, é conhecida como Zona Tórrida. É uma região extremamente úmida, uma região muito úmida, que chove horrores. Quanto mais umidade você tem, mais vegetação você tem. A relação entre umidade e desenvolvimento de vegetação é direta. Quanto mais umidade você tem, mais vegetação você tem. Corrigindo, quanto maior a sua temperatura e quanto maior a umidade da localidade em que você está, maior será a quantidade de vegetação que você terá. Eu vou repetir. Quanto maior for a temperatura do local em que você está, quanto maior for a umidade do local em que você está, maior será a variedade de vegetação dessa localidade. Beleza? A América Latina está dentro, uma parte muito grande da América Latina está dentro da porção mais quente do mundo. O que significa que lá vai ter uma temperatura muito alta. O que significa que lá vai ter uma umidade muito alta. O que significa que lá vai ter uma série de espécies vegetais, uma diversidade absurda de espécies vegetais. Vamos lembrar o seguinte, quando eu digo lá, ali, é só para vocês, né, visualizarem o que a gente está comentando sobre o mapa. Mas nós, que moramos no Brasil, que moramos no Rio de Janeiro, estamos dentro dessa região também, tá? O Rio de Janeiro está nessa região que é conhecida como Zona Tórrida, que fica entre que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? O Rio de Janeiro está dentro dessa zona. Vamos lembrar, nós somos latinos. O brasileiro às vezes esquece disso. O brasileiro às vezes quer ficar muito na imagem dos Estados Unidos, quer ser igual aos Estados Unidos, mas ele esquece que ele é latino. Você que está me assistindo agora, você é latino. Por que você é latino? Porque você mora na América Latina. Você está aqui dentro, tá? E para além do fato de grande parte da América Latina estar dentro da Zona Tórrida, a América Latina passa por várias latitudes. Outra coisa para vocês prestarem atenção. Quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais afastado da linha do Equador estiver um país, mais frias serão as suas temperaturas. E quanto mais próxima a região estiver da linha do Equador, maiores serão as suas temperaturas, mais calor será desenvolvido nessa região. Olha para o mapa. Essa linha do meio, está escrito aqui, ó, Equador. Essa linhazinha do meio é a linha do Equador. Beleza? Quanto mais próximo
dessa linha o país estiver, mais quente ele será. Quanto mais afastado dessa linha, mais frio o país será. Ou seja, quanto maior for a latitude do país, mais frio esse país será. Quanto menor for a latitude desse país, mais quente esse país será. Como a América Latina passa por várias latitudes diferentes, ela possui várias temperaturas, o que leva à formação de várias formas de vegetação e de climas diferentes. Tá? Você pode escrever assim no seu caderno. Essa grande variedade se dá por conta da grande variedade de latitudes pelas quais a América Latina passa. Ponto final. Número 7. Aponte o elemento em comum entre a formação da Cordilheira dos Andes e a formação de ilhas da América Central. Pessoal, eu trouxe um outro mapinha aqui para vocês, que é esse daqui. Estou conseguindo enxergar? Esse mapinha aqui, ele fala mais sobre a América do Sul. Só que ele mostra também o relevo da América do Sul, que dá para a gente trabalhar a América Latina inteira. Tá? Olha só, vocês vão perceber que ele está cortado no meio. Esse relevo mais a oeste, mais no cantinho aqui da América do Sul, ele vai continuar até lá em cima, até o México. Inclusive vai pegar até os Estados Unidos também, tá? São as montanhas rochosas norte-americanas, aí no México, as Serras Madres. O México está no meio das duas Serras Madres, enfim. Pessoal, quando você olha para a porção mais a oeste desse mapa, você percebe que há uma cordilheira de montanhas gigante, tá? Você percebe que esse mapa, ele parece que foi feito na madeira, né? Parece que é algo sólido, que você consegue encostar. Nessa parte mais branquinha, vocês conseguem perceber que até tem uma aparência de ser mais altinha nesse mapa, tá? É a porção que nós temos a Cordilheira dos Andes. Galera, esse relevo é o relevo que nós chamamos de dobramentos modernos, tá? Esse tipo de relevo é formado pelo encontro de placas tectônicas. Esse encontro entre placas tectônicas, entre duas ou mais placas tectônicas, o Japão, por exemplo, é uma ilha vulcânica formada no encontro de 3 placas tectônicas, tá? Então, esse encontro de placas tectônicas, ele é tão violento, ele é tão forte, que ele leva à formação das maiores formas de relevo que existem no nosso planeta, que são os dobramentos modernos. Então, me entendi que a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, formado a partir do encontro de 2 placas tectônicas. Show de bola. Mas o que isso tem a ver com as ilhas da América Central? Pessoal, as ilhas da América Central são ilhas vulcânicas. São ilhas formadas pelo encontro de placas tectônicas. Ou seja, o mesmo processo de formação que ocorre na Cordilheira dos Andes ocorre nas ilhas da América Central. Essas ilhas podem aparecer com o nome também de Ilhas do Caribe, tá? Porque Caribe é uma região, não é um país, pelo amor de Deus, tá? Você tem o Mar do Caribe. O Mar do Caribe está aqui, ó. São essas ilhazinhas que ficam na América Central. Você consegue perceber esses pontinhos, ó, esses pontilhados no meio do mapa, tá? Eles ficam basicamente, essas ilhazinhas ficam ali na América Central. Essa região da América Central onde ficam essas ilhas é o Caribe, é o Mar do Caribe,
Tá? Então o filme Piratas do Caribe não se passa em um país chamado Caribe, se passa em uma região, se passa no mar ali da América Central, que o nome desse mar é o Mar do Caribe, ponto, beleza? Então as ilhas presentes no Mar do Caribe são formadas a partir do encontro de placas tectônicas, assim como a Cordilheira dos Andes. Show de bola? A Cordilheira dos Andes é formada pelo encontro de placas tectônicas. Esse tipo de relevo em específico é conhecido como dobramentos modernos, que é a forma de relevo com maior altitude do mundo, podendo bater aí 8.000 metros, tá? Então, coloca assim no seu caderno. O elemento em comum entre a formação da Cordilheira dos Andes e a formação das ilhas da América Central é que ambas foram formadas pelo encontro convergente, matéria que vocês já viram antes, tá? De placas tectônicas. Ponto final. É um encontro de placas tectônicas, beleza? Gente, olha só, fechamos a nossa revisão, conseguimos falar de vários elementos, beleza? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí no plural que eu abro e tento responder pela plataforma mesmo. Bem, gente, olha só, beijo no coração de vocês, ou levem para a sala de aula, né? Porque eu acredito que eu vou aplicar prova para vocês e quem conseguir falar comigo em sala, pode falar comigo em sala também, tá? Gente, beijo no coração de vocês, acreditem em vocês, vocês conseguem tirar uma nota boa, tá? E estudem, beleza? Valeu, tchau, tchau, fui!